Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos salmos mais poderosos e, olha, um dos mais desafiadores também, o Salmo 68. Muitos comentaristas o consideram bem complexo, sabe? Mas a gente vai desvendar ele juntos usando uma única imagem que amarra toda a história, a de um grande e glorioso desfile de vitória. Pensa aí, um time que ganha um campeonato. Sabe, a volta para casa, as ruas lotadas, aquela festa, todo mundo comemorando. Essa cena, bem moderna, é a chave para a gente destravar o Salmo 68. É exatamente essa emoção que o salmista quer passar. Ele está nos convidando para o maior desfile de todos os tempos. Então, o nosso roteiro para esse desfile vai ter 4 partes. Primeiro, a gente vai conhecer o rei da parada. Depois, vamos seguir a rota que ele fez ao longo da história. Em seguida, vamos chegar ao destino final, o grande momento da celebração. E por último, a gente vai entender o verdadeiro significado por trás de tudo isso. Vamos lá! E o desfile já começa com tudo. É uma declaração de poder que ressoa, sabe? Através de séculos da história de Israel. Mas ao mesmo tempo, bem no meio dessa força toda, a gente vai ver o coração de Deus sendo revelado. Olha que interessante. Essa frase não é original de Davi. Ele está, na verdade, citando Moisés, lá de 400 anos antes. Eram as palavras exatas que Moisés falava toda vez que a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, começava a se mover no deserto. É como se fosse o hino oficial que anuncia: o rei está a caminho. Logo de cara, o Salmo estabelece um contraste, assim, total. De um lado, para os inimigos de Deus, a presença dele é como fogo derretendo cera, é como fumaça que desaparece no ar. Fim. Mas, para os justos, essa mesmíssima presença é motivo de uma alegria que não cabe no peito. Não existe meio termo aqui. E aqui que o Salmo dá uma virada é espetacular. A gente vê esse guerreiro divino, esse poder todo diante do qual ninguém fica de pé, e de repente o salmista revela por quem ele luta. E olha, isso muda completamente a nossa perspectiva. O ponto central é este. A maior demonstração de glória desse Deus tão poderoso é o seu cuidado com os mais frágeis. Pensa bem, reis humanos querem estar perto dos ricos, dos influentes. Mas a glória do nosso Deus é ser pai para os órfãos, defensor das viúvas, é dar uma família para quem está só. Todo aquele poder de guerreiro está a serviço da compaixão dele. Ok, agora a procissão começa a andar de verdade. E a rota desse desfile é a própria história de Israel. Cada parada, cada trecho do caminho vai relembrar o momento chave da caminhada de Deus junto com o seu povo. Então, a gente tem esse mapa da jornada. Começa lá no Sinai, com a terra tremendo diante da presença de Deus. Depois, atravessa o deserto, onde ele sustentou o povo, mandando chuva, cuidando de tudo. E o destino final? Sião, Jerusalém, o lugar que Deus escolheu para ser a sua casa no meio do povo. Toda essa caminhada, essa longa marcha pela história, tudo isso estava preparando o terreno para um momento de clímax, a chegada triunfal. Esse versículo é uma fotografia, uma imagem de um rei vitorioso subindo ao seu trono depois da batalha. Ele não só venceu, ele levou os inimigos cativos e agora está recebendo as homenagens. Guarda bem esse versículo, tá? Porque ele vai ser a peça-chave mais para frente. Pronto, o desfile chegou. O destino final é o santuário de Deus. A marcha acabou e agora começa a festa. Uma celebração cheia de vida pela vitória e pelo reinado do nosso Deus. E olha que legal, a adoração não é só por aquelas grandes vitórias do passado, não. A gratidão aqui é pelo cuidado de Deus no dia a dia. Ele não é um rei que fica lá longe, no trono. Ele é o Deus que, dia a dia, leva o nosso fardo. A salvação não é um evento único, é uma realidade diária, contínua. O salmista descreve uma cena que a gente quase consegue ouvir, sabe? É cheia de vida, de som, tem cantores na frente, músicos tocando, moças com tamborins. Não é uma adoração quieta, individualista. É uma festa, uma celebração de todo o povo, todas as tribos juntas, louvando o seu rei. E a partir desse ponto, a câmera se abre. A visão do salmista vai muito além de Jerusalém. A festa que está acontecendo ali não é só para Israel, ela tem um impacto global. Aquela procissão local vira um convite para o mundo inteiro. E aqui a gente vê a dimensão profética do Salmo. Ele cita o Egito, a superpotência que oprimiu Israel por séculos. Cita a Etiópia, que representava os confins da terra, os lugares mais distantes. A visão é que um dia todas as nações, todos os reinos, vão se curvar e reconhecer quem é o verdadeiro rei. E agora a gente chega na parte final, o momento em que todas as peças se encaixam.
porque o Novo Testamento vai nos mostrar que todo esse desfile que a gente viu, na verdade, ele era só uma sombra, uma prévia de algo muito, muito maior. Essa chave de leitura tem um nome. É interpretação cristocêntrica. Significa que a gente lê o Antigo Testamento à luz de Cristo. E foi exatamente isso que os primeiros cristãos fizeram. O apóstolo Paulo, por exemplo, pega aquele versículo 18 que a gente falou para guardar e usa ele lá em Efésios para explicar exatamente a obra de Jesus. Então, vamos conectar os pontos. Passo 1. A vitória. A vitória de Cristo não foi contra exércitos de carne e osso, mas contra os nossos maiores inimigos, o pecado e a morte. Passo 2. A ascensão. Quando Jesus sobe aos céus, ele está cumprindo exatamente o que o Salmo dizia: subiste às alturas. É a coroação do rei. E passo 3. Os dons. Do seu trono, Jesus não só recebe homenagens, ele dá presentes. Ele distribui dons para o seu povo, a igreja, para que a gente possa continuar a missão dele aqui. Então, para a gente fechar o raciocínio, aquela procissão com a Arca da Aliança em Jerusalém era uma foto, uma sombra. A realidade, a imagem em alta definição, é a vitória de Cristo. A sua morte, ressurreição e ascensão são um evento real e definitivo para o qual aquele desfile antigo apontava. Tudo isso nos leva a uma pergunta final, para a gente pensar mesmo. Se o grande desfile da vitória já aconteceu, se o nosso rei já está no trono, vitorioso, como isso muda a nossa vida hoje? Como é que a gente vive sendo povo de um rei que já venceu a guerra? Essa é a grande mensagem que transforma tudo no Salmo 68.